Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa 10ª aula deste módulo, deste segundo módulo que tem tratado sobre os artigos. Na última aula foi um tempo bem interessante, quando nós estamos aqui falando sobre o artigo anafórico, certo? E especificamente mostrando como ele funciona dentro dessa questão dessa referência, né, desse remeter-se, certo? Aquilo que ele deseja trazer à tona, ok? E exatamente dentro da aula anterior a gente falou sobre o repistes, certo? De Tiago, né? Tiago, e quando ele trata ali no capítulo 2, ele fala desse repistes. E esse rei, que é exatamente o artigo, é que estaria ali em consideração justamente para que nós entendêssemos aqui exatamente esse repistes estaria se colocando. Uma fé salvífica, né? Uma fé salvífica ou uma fé que não salva, certo? Uma fé que não salva. Sendo assim, a gente até mesmo colocou, né, que era uma fé salvífica, era uma fé operante, e uma fé não salvífica era uma fé inoperante, uma fé sem obras. E a gente percebeu que a força do artigo estaria justamente em apontar exatamente para qual dessas fés estaria sendo colocada em voga, né? Vamos dizer assim, estaria sendo colocada em uma diferente da outra, e qual delas estaria sendo colocada exatamente na ênfase ali, estava sendo trazida à tona. Qual delas? A fé salvadora era uma pistes, ou uma fé que não salva, também uma repistes. Da mesma forma, né? No caso, a repistes, essa aqui era rores, né? Sem rores, exatamente sem obras, certo? E a gente colocou essa questão aí entre uma e outra, e o artigo vinha justamente a solução para essa questão. Aqui fé, Tiago estava se referindo, dependeria então do contexto para nós sabermos a qual das duas ele estaria apontando, a fé salvadora ou a fé que não salva. E tudo dependeria, como a gente já tem percebido também nos nossos estudos aqui, de um contexto imediato. Exatamente aquilo que chamaria a atenção de uma forma mais pungente ali dentro do texto, né? Entender o contexto imediato e saber a qual das duas fés Tiago estaria se referindo, ok? Muito bem, demos um breve resumo sobre o que a gente falou na última aula, ali em Tiago, no capítulo 2. Agora nós vamos para um outro texto, um texto também interessante, na verdade um texto bem importante dentro do livro de 2 Timóteo. Vamos entender que texto é esse, para a gente poder conversar sobre ele, tá? Vamos lá. Kerixon ton logon epistethi eukairos akairos elegson epitimethson parakaleson en passei macrothemia kai didarrei. O texto aqui é de 2 Timóteo 4:2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Isso é um texto muito bonito até, né? O texto de 2 Timóteo, especialmente porque você deve saber o contexto de 2 Timóteo, em que Paulo está praticamente ali se despedindo do seu mentoreado, do seu pupilo,
está como se estivesse dando as suas últimas considerações, os seus últimos conselhos a quem ele considera tanto, ao jovem Timóteo. E sendo assim, o apóstolo Paulo fala isso para Timóteo, né? Prega a palavra. Vamos traduzir aqui primeiro para a gente poder entender mais especificamente o que Paulo está falando. Kerixon, você lembra de querigma, né? Essa palavra querigma, a palavra querisso, querixon, na verdade, está no imperativo, mas o verbo é querisso, certo? Eu proclamo. Essa é uma palavra bem interessante, que, como eu falei, vem de querigma. A palavra querigma traz a ideia de proclamação, certo? Então, quando eu te digo ego querisso, eu proclamo, certo? É mais do que simplesmente pregar, né? Tem uma função aí de meio que proclamar, né? Traz uma certa profundidade para o campo semântico dessa palavra. Então, kerixon ton logon, ou seja, prega a palavra, certo? Prega a palavra. Bom, a gente vai, a palavra traz muita coisa para a gente, eu não quero adiantar a discussão agora, vamos aqui traduzi-la primeiro. Epistethi, que é, desculpe aqui, kerixon, eu me empolguei, não segui a tradução. Kerixon, prega ou proclama, né? Ton logon, prega a palavra. Epistethi, ou seja, insista, certo? Essa palavra aqui, ela aparece em algumas outras vezes, sim, muitas vezes, especialmente, deixe-me trazer aqui para o Novo Testamento. Então a palavra insta, né, ela aparece algumas vezes no Novo Testamento, na verdade 21 vezes, e ela tem essa ideia aí exatamente de permanecer, né, de continuar em um certo, vamos dizer assim, estar pronto, de permanecer num lugar vamos dizer assim, de prontidão para fazer alguma coisa, né? Então, por isso ele diz aqui, usa a palavra insta, certo? Ou seja, insista, permaneça nesse propósito de pregar a palavra. E aí ele diz, né? Eu kairos, a kairos. A palavra eukairos, você deve lembrar que a palavra, na verdade, o prefixo eu, no grego, traz a ideia de bom, certo? Então, eukairos, kairos tem a ideia, você já deve lembrar, kairos significa tempo, né? E, então, eukairos seria literalmente bom tempo, ou seja, quer seja oportuno, é o que ele quer dizer, né? Quer seja um bom tempo, ou seja, quer seja oportuno, quer não, ou seja, a kairos, certo? Quer eukairos, epistethi, prega, continua, insista, seja um bom tempo, seja um eukairos, seja um akairos, seja um mau tempo, ou seja, quer seja oportuno, quer não. E sabe, às vezes eu acho interessante como os tradutores eles fazem as suas escolhas, porque muitas vezes eu vejo como são escolhas interessantes como eles fazem, né? A gente poderia traduzir permaneça, seja um bom tempo, seja um mau tempo, mas ele preferiu insta, quer seja oportuno, quer não. Então é muito fácil a gente, na verdade a gente costuma, né? É costumeiro das pessoas falarem das versões quando elas não concordam com elas, quando elas acham que as traduções deveriam mudar em algum aspecto ou outro, mas às vezes a gente esquece de reconhecer quando eles fazem uma boa escolha, uma escolha até mesmo admirável, né? Que é exatamente o caso aqui. Então, permaneça, seja bom tempo, seja mau tempo. Literalmente, permaneça bom tempo, mau tempo, né? Mas com o eukairos aqui dessa forma, ele está justamente trazendo um advérbio, né? Ou seja,
seja num tempo que seja bom, seja num tempo que seja ruim, mas enfim, a ideia é um advérbio aí que está sendo colocado. Lembre-se que o ômega sigma ele traz uma ideia de advérbio dependendo da palavra, né? Mas ele já nos adianta essa questão. Então nós temos aqui elexon, que é corrige, certo? Corrige, então seja firme, né? A ideia de permaneça exatamente nesse propósito de proclamar a palavra, quer seja oportuno, num bom tempo, num mau tempo, seja um tempo interessante, seja não, enfim, corrige essa pessoa, né? Corrige as pessoas, epitimeson, ou seja, repreende, corrige, repreende, parakaleson, ou seja, exorta. Interessante perceber aqui com tudo isso, né? Quando ele apresenta para a gente, prega a palavra, ele diz que a gente deve permanecer, e aí ele diz, seja oportuno, seja não, você tem que fazer isso. E ele diz, corrige, repreende, exorta, né? Traz as pessoas para o caminho certo, né? O caminho certo a seguir. E muito interessante ele dizer isso, né? En pace, ou seja, com toda macrothemia. Macrothemia é uma palavra muito interessante do Novo Testamento, significa longanimidade, com toda longanimidade, ou seja, no ensino da palavra de Deus, nós não podemos ser simplesmente ensiná-la com uma certa dureza somente, mas também com longanimidade, com graça, certo? A palavra macrothemia é uma das palavras, nem todas as palavras nós podemos fazer isso, mas é uma das palavras que você pode entendê-la se você dividi-la assim, né? Macro tem a ideia de grande e themia literalmente seria uma ideia de sentimento, né? Um longo sentimento, um pavio longo, como nós diríamos no português, né? Aqui do Brasil. Um pavio curto e um pavio longo. O macrothemia, aquele que tem macrothemia, é o que tem um pavio macro, né? Ou seja, alguém que consegue manter os seus sentimentos no lugar. Mas, interessantemente, ele também diz kai, ou seja, e de darrei, que é doutrina. Olha, nós poderíamos passar um grande tempo aqui falando somente sobre essas duas palavras, né? E como nós devemos ensiná-la com macrothemia, ou seja, com graça, mas também com paciência, né? Mas também com o ensino, porque às vezes o que acontece? Às vezes as pessoas ensinam com longanimidade e tem tanta longanimidade que esquecem a doutrina, esquecem o que é certo e errado segundo o que está escrito na palavra de Deus. Ou às vezes as pessoas ensinam só com doutrina e esquecem a longanimidade, então se torna daquela pessoa que ensina, que prega somente de uma forma muito dura, muito categórica, não abre espaço para a graça trabalhar na vida daqueles que estão sendo ensinados. E diante disso, interessantemente, ele diz macrothemia cai de darrei, ou seja, longanimidade e doutrina. Bem interessante esse ponto aí que a gente pode salientar. Muito bem, falei sobre isso, agora vamos para o ponto específico aqui, ton logon, a palavra. Ora, se ele está trazendo para a gente essa ideia, prega a palavra, é porque ele imagina já que nós já sabemos o que é essa palavra. Esse ton aqui, ele tem que ter um propósito de apontar para algum lugar, já que ele está já que a palavra a palavra logo está sendo precedida por um artigo, né? Então esse artigo aí ele deve apontar, prega a palavra. Mas que palavra, né? Que palavra é essa? Ele deve estar apontando, e sim está apontando para algum lugar, que é exatamente o que a gente vai olhar agora, né? Para onde ele está apontando. Mas perceba que interessantemente ele está dizendo, e o ponto aqui não somos nós necessariamente que precisamos já de cara, né? Já assim a priori perceber para quem ele está se referindo, mas exatamente o seu ouvinte. Então
Paulo está dizendo para Timóteo, prega a palavra. E Timóteo sabe que palavra é essa, já que ele está ouvindo e Paulo utilizou o artigo porque ele presume que Timóteo sabe que palavra é essa que deve ser pregada, certo? Então é esse o ponto aqui. Não, nós, porque estamos distante da situação, porque temos um abismo, vamos dizer assim, histórico, um abismo contextual e linguístico também, para poder entender, estar próximo do texto, nós precisamos de um pouco mais de esforço. Mas quando Paulo escreveu para Timóteo, Paulo escreveu para ser entendido. Então era claro que ele seria entendido com esse tom aqui. Timóteo saberia muito claramente a quem Paulo estaria, ou ao que Paulo estaria se referindo quando ele utilizou a palavra logo com um artigo. Então vale a pena entender exatamente o que ele está colocando aqui. E é exatamente sobre isso que a gente pode se debruçar agora, quando ele diz que erisson ton logo, né, prega a palavra, certo? Erikson ton logo. Vamos lá. Aqui ton logo, então, Daniel Wallace nos diz, muito provavelmente se refere ao texto anterior de 3,16, né? Não é João 3,16, né? Ele está falando aqui de 2 Timóteo 3,16, um texto conhecido nosso. Se ele é tão conhecido nosso, então vamos aqui lê-lo no grego e você deve conhecê-lo então a partir das próprias palavras gregas. Passa grafê, theopneustos, kai ophelimos, pros didaskalian, pros elegmon, pros epanothrosin, pros paideian, ten en dikaiosine. Ou seja, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o texto prossegue no 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Um texto conhecido, muitas vezes memorizado das pessoas. Vamos lá. Passa, é toda. E aqui nós temos grafei, que é uma palavra importante para o que estamos colocando aqui, você já deve saber por quê. Toda a escritura. Theopneustos é inspirada, toda a escritura é inspirada por Deus. Theo nos lembra de Theos, exatamente Deus, e pneustos, a ideia de ser soprada. Então toda a escritura é inspirada por Deus. Kai ophelimos, ou seja, e útil. A escritura é útil. Pros didaskalian, ou seja, para o ensino, é para isso que a palavra de Deus ela é útil para o ensino. Pros elegmon, melhor dizendo, para a repreensão. Pros epanothrosin, para a correção. Pros paideian, para a educação. Ten en dikaiosine, ou seja, para a educação na justiça. Poderíamos falar mais sobre esse texto, ele é um texto que inclusive traz uma questão teológica importante que a gente vai tocar, mas vamos chamar a atenção aqui para grafei, toda a escritura, passa grafei, toda a escritura é inspirada por Deus. Bom, primeiro, você deve perceber que a palavra logon aqui, ó, ela tem um sinônimo, né? Na verdade, nós temos aqui a palavra logon e a palavra grafei. A palavra logon e a palavra grafei, elas têm algo em comum, né? Elas se referem à escritura de alguma forma, certo? Passa grafei, né? Toda a escritura, e logon, né? A palavra, enfim. São duas palavras que têm um referente em comum, então elas neste caso são sinônimas, certo? Sendo então sinônimas, esse tom aqui
do capítulo 4, no versículo 2, deve estar se referindo a esse grafei aqui do versículo 16. Ou seja, o ton sendo então anafórico, ou seja, referindo-se ao que foi dito antes lá no versículo 16, apesar de estar no capítulo 4, certo? No versículo 2. Então, tendo isso em mente, quando nós temos as duas expressões em paralelo, nós temos kerixon ton logon e passa, grafê, toda a escritura é inspirada por Deus, kai ofelimus e útil. Então, com isso a gente pode identificar o artigo com logon. O que Daniel Wallace vai dizer aqui é tanto natural, e já que o artigo anafórico frequentemente se remete a um sinônimo, então logon e grafê são sinônimos. E também o que ele vai dizer é que é sugestivo que 3,16 não seja traduzido como toda a escritura é inspirada por Deus. Desculpe, toda a escritura inspirada é também útil, como sugerem algumas traduções, como a Almeida Revista e Corrigida. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, ou seja, a Almeida Revista e Corrigida ela traduz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Qual é o problema com essa tradução? É porque quando ele coloca desse jeito, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, é porque isso aqui quer dizer o que literalmente? Eu não sei se o tradutor, né, e os revisores da Almeida Revista e Corrigida estavam pensando isso, mas pelo português que nós estamos aqui, o que nós estamos vendo aqui seria um conjunto aqui chamado escritura, certo? Escritura. E dentro desse corpo aqui de escritura, há uma escritura que é divinamente inspirada. Ou seja, isso é um problema aqui. Existe segundo o que está escrito aqui, existe uma escritura que não é divinamente inspirada. Existe uma que é divinamente inspirada, mas uma que não é divinamente inspirada. E mais, ele está dizendo que somente essa que é divinamente inspirada é proveitosa, certo? Somente essa é proveitosa. Então, qual dessas escrituras é proveitosa segundo a forma como está escrita aqui? Exatamente. A única que é proveitosa é essa que é divinamente inspirada. As outras não são, certo? Então, são dois problemas, né? Dizer que existe alguma parte da escritura que é útil e outra não, e dizer que existe uma parte da escritura que não é inspirada. Então são dois problemas sendo colocados aí. Mas tudo isso se resolve se a gente entender o passa grafê aqui. Aliás, a gente entendeu o ton referindo-se a esse passa grafê. E assim a gente entende que prega a palavra é todo um corpo que está sendo colocado aí. Quando ele diz prega a palavra, prega essa palavra aí, prega essa escritura, ela é toda inspirada por Deus e toda útil, certo? O ton nos refere a essa palavra, né, como é de fato a palavra, o logon, aí inspirado por Deus e útil, se a gente entender como um sinônimo, e esse ton tendo um papel anafórico aí na frase. Então, colocando isso de uma outra forma, a gente pode perceber que se 3,16 deve ser traduzido como toda a escritura inspirada é também útil, nós também esperaríamos um qualificador em 4,2, ou algo como pregue a palavra. Porque a palavra inspirada, né? Por quê? Porque kerixon ton logon é prega a palavra e passa grafê, né? Toda a escritura. Se aqui fosse se fosse toda a escritura inspirada por Deus
é útil, certo? Toda escritura inspirada por Deus é útil. Aqui nós esperaríamos prega a palavra que é útil, ou pregue a palavra inspirada. Mas não, quando ele diz só Tom Logan, a gente entende que ele está falando de toda essa escritura aqui, que é útil e inspirada por Deus, certo? Então, a clareza que está sendo colocada, né, que está sendo apresentada a partir desse texto, é justamente mostrar que nós podemos pregar essa palavra, e essa palavra ela é toda útil e toda inspirada por Deus. Se não fosse assim, em 4.2 nós teríamos um modificador aqui. Prega a palavra inspirada, prega a palavra útil, mas ele só diz prega a palavra, entendendo que esse tom, esse A aqui, né, esse tom está se referindo a toda essa escritura que é útil e inspirada por Deus. Então é isto. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima, se Deus quiser.